Durante todo o episódio 6 de Moonlight Chicken, a gente fica na esperança de que vamos ser felizes no final. Mas, infelizmente, essa série não é pra gente ser feliz. Meu Deus do céu, gente. A GMM quer fazer a gente sofrer. E eu tô com o pressentimento de que a gente não vai ser feliz no final, hein? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Moonlight Chicken, episódio 6. Chegamos aí ao episódio 6 de Moonlight Chicken. Agora estamos cada vez mais próximos do final. Semana que vem finaliza essa série pra gente. E meu Deus, gente, esse episódio, ele foi incrível. Teve tantos sentimentos, foi uma explosão de emoções. E eu tenho muita coisa pra falar pra vocês nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Inclusive, os membros do canal têm direito a assistir o meu react assistindo esse episódio de Moonlight Chicken. Então sejam membros por apenas R$ 7,99 e me veja eu chorando pra caramba assistindo Moonlight Chicken. Então vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se quiserem ser membros. E também tem um botãozinho aí Seja Membro. Você pode acessar pelos dois botões. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Bora falar de Moonlight Chicken. Tô muito ansioso pra falar pra vocês sobre este episódio 6. E tenho muita coisa pra falar aí mesmo sobre essa série, hein? O episódio começa com o Dean, ele observando o Wen acordando ali do lado dele, na cama dele. E aí o Wen acorda, ele fica perguntando pra ele se ele observa todas as pessoas que dormem ali do lado dele na cama. E ele fala que não, porque geralmente não tem muitas pessoas que dormem ali na casa dele. E aí ele pergunta pro Wen se ele está o deixando desconfortável. E o Wen fala que não, que ele não está o deixando desconfortável, porque ele é acostumado a dormir no chão. E aí o Dean fala, eu não estou perguntando sobre isso. E aí o Wen, ele responde ali pro Dean, ele fala que ele não está deixando desconfortável sobre a questão dele ali com o Alan. E o Dean, ele pergunta se ele é o motivo do Wen ter terminado com o Alan. E o Dean fala que não, que a relação dele já estava um caos, então eles terminaram muito antes dele conhecer o Dean, e ali o Dean, ele só foi uma forma dele superar mais rápido tudo que eles estavam passando ali, e que o Dean não é a causa do Wen ele ter terminado com Alan. Isso é muito importante porque a gente descobre um pouquinho ali mais pra frente que o Dean, ele tem um pouquinho de trauma aí de ele ser a causa de términos de pessoas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então o Dean, ele pergunta ali pro Wen o que ele vai fazer a partir de agora. O Wen diz pra ele que ele ainda não sabe, mas se ele estiver se sentindo desconfortável dele estar ali na casa dele, ele pode ir para um hotel. Ele não liga de ir para um hotel. E o Dean fala que não, que ele pode ficar ali na casa dele pelo tempo que ele precisar. E assim que ele encontrar um outro local, aí eles conversam sobre isso. Então agora a gente tem o Wen, ele morando na casa do Dean por um tempo. Então mais tarde, o Wen, ele vai ali, ele cozinha um omelete pra ele e para o Dean comer. Eles ficam comendo ali. E aí o Li Ming, ele acorda. E a gente sabe que a relação ali do Li Ming e do Dean não tá muito boa. E eu sinto que o Wen, ele é como a doutora Nair no caso de família. Porque é ele que resolve as tretas ali do sobrinho e do tio. E eu amo muito isso. E aí o Li Ming, ele vai comer ali, o Wen chama ele pra se juntar ali a eles, pra eles comer ali junto com eles, só que o Li Ming fala que não quer, ele vai procurar ovo na geladeira, só que não tem ovo na geladeira, porque o Wen, ele pegou ali o resto dos ovos que tinham, então ele fala que ele não vai comer ali com ele, e ele sai, e ele vai pra casa do Hart. Então o Wen, ele pergunta ali pro Dean se ele tá brigado ali com o Li Ming, e o Dean fala que eles teve uma discussãozinha ali, mas que daqui a pouco eles se resolvem. E aí a gente tem uma cena ali que é a publi do episódio, né? Porque não pode faltar. A gente tem o Wen e o Dean, eles dando comidinha ali para o Jimbo, pro gato deles ali. E aí o que a gente tira de principal dessa cena é que o Dean, ele fala ali pro Wen que o gatinho dele confia muito no Wen. E o Wen pergunta para o Dean se o dono do gato também confia nele. E o Dean, ele não responde. Isso aí que a gente tira dessa cena. Então Li Ming, ele chega lá na casa do Hart e quando ele chega, ele se encontra
encontra com a mãe do Hart e ela tá trocando algumas plantas de vaso. Então ele começa a ajudá-la ali e ela fala pra ele que ele já pagou a dívida dele, que todo o serviço que ele fez ali pra ela, ele já pagou tudo que ele a deve. E aí ele pergunta pra ela se ele pode continuar ficar vendo ali o Hart. E aí ela dá uma olhada assim pra ele e ela fica, não sei, viu? E aí os dois, eles vão conversar um pouco e o Li Ming, ele vai falar um pouco ali sobre o filho dela pra ela. E ali o Li Ming, ele pede desculpas pra ela por ele ter tirado o Hart ali de dentro de casa sem ter pedido a permissão dela. E ela pergunta pra ele onde eles foram. Ele fala que eles foram pra shoppings, que eles foram passear, que eles foram ver filmes. E ela fica surpresa quando ele fala que ele viu filmes. E o Li Ming fala pra ela que sim, que o Hart, ele gosta muito de ver filmes. Ele não vê tantos filmes tailandeses, porque os filmes tailandeses não tem legenda, mas ele gosta muito de ver filmes ocidentais. E aí ela descobre um pouco mais ali sobre o filho dela, e o Li Ming diz pra ela que o filho dela é muito comunicativo, que o Hart, ele gosta muito de conversar. Só que, como não tem ninguém ali pra ele conversar, ele se sente muito solitário ali na casa dele. E ela fica, nossa, ele te falou tudo isso? E ele fala pra ela, sim, ele me falou tudo isso. E aí ele conta pra ela que tem uma igreja onde ele levou ali o Hart, e lá ele conheceu várias pessoas, ele fez várias amizades, e ele fala que o Hart, ele gosta muito de ir nesse local, e que ela pode levar ele lá várias vezes. E ele pede a permissão dela pra ele poder levar o Hart na casa dele. E ela fala, não sei, mas se vocês forem sair novamente, você me avisa, que aí eu falo com meu marido, e o meu marido leva vocês. Ela meio que permite ali para o Li Ming, ele levar o Hart na casa dele. Então o Li Ming, ele sobe as escadas, ele vai lá ver o Hart, quando o Hart o vê, ele fica super feliz. Ai, gente, é super fofo. E eu não posso deixar de mencionar aqui pra vocês o fato de que toda essa conversa aí do Li Ming com a mãe do Hart, eu chorei, tá? Eu chorei sim, foi emocionante e é sobre isso, gente. Eu tô sentimental, me respeitem. E aí, a gente corta pra uma cena, a gente vê ali o Wen e o Jin, eles chegando ali no restaurante, e o Lang, ele fica olhando ali, ele fala, uai, vocês estão chegando juntos? Qual é a relação aí de vocês dois? E o Jin, ele fala que a relação deles é apenas amigos. E quando ele fala isso, o Wen não fica muito feliz ali não, né? Ele fica um pouquinho triste em saber que o Jin só o considera como amigo, porque a gente sabe que ele quer ser muito mais do que isso. Então, finalmente, a gente tem a conversa mais importante desse episódio, que foi uma conversa sensacional, é maravilhosa. Anoiteceu e o Jin, ele pergunta ali pro Wen o porquê ele foi para Pattaya, porque ele não mora mais em Bangkok. E o Wen fala que Pattaya é um lugar muito legal, só que Bangkok parece ser muito populoso, e ele não gosta de um lugar muito populoso. Se todos os lugares ali da Tailândia fossem desenvolvidos como Bangkok, com certeza as pessoas iriam para outras cidades, não ficariam só em Bangkok. E aí o Wen, ele fala que havia uma vaga de emprego ali em Pattaya, e ele decidiu ir para Pattaya para ele poder trabalhar. E o Jin fala ali pra ele que quando ele era mais jovem, ele também vivia se arriscando, tanto que ele e a irmã dele fugiram de casa pra eles poderem viver a vida deles ali. Ele sempre vivia se arriscando, só que chegou numa idade que ele não tá mais se arriscando ali na vida. E aí o Wen, ele fala ali para o Jin que qualquer uma pessoa quer um lar permanente, e que o amor, ele é parecido como um lar, que o pai dele disse isso pra ele, que quando você muda para um local, você não consegue se adequar àquele local, você acaba tendo que se mudar. E é assim que funciona também com o amor. Eles fazem sempre essa analogia. Eu gosto muito de Moonlight Chicken, porque eles trazem várias analogias pra gente, e essas analogias fazem a cabeça da gente explodir. E eu gosto muito, muito mesmo de como eles fazem isso ali na série. E aí ele fala essa coisa de casa, e quando ele fala ali que a casa é certa, ele meio que dá uma viradinha assim para o Jin, meio que para o beijar, porque ele tá encostadinho ali no ombro dele. Só que quando ele vai beijar o Jin vira o rosto. E aí ele pergunta pro Jin o porquê o Jin, ele construiu um muro em volta dele, porque ele não deixa as pessoas se aproximar dele. E aí o Jin, ele nos conta a história dele, e a gente conhece um pouco mais desse personagem. O que aconteceu foi o seguinte, naquela semana que o Jin, ele viu a foto ali do namorado dele, do ex-namorado dele, com uma pessoa que na verdade era uma mulher, eu pensei que era um homem, gente, só que era uma mulher ali na foto, ele meio que ficou ali com o receio, ele falou assim, uai, eu tô sendo a outra pessoa ali na vida do meu namorado. E aí ele ficou com medo de ele ser uma pessoa que estaria
estragando o relacionamento de outra pessoa. Então ele começou ali a perguntar para o namorado dele quando ele estava indo embora, porque o namorado dele tirou a aliança, e ele perguntou o que estava acontecendo ali na vida dele. E quando ele conversou isso com o namorado dele, a balsa que o namorado dele estava pegando para ir embora já estava saindo. Então os dois eles tiveram uma discussão ali, que foi uma discussão muito rápida e que não teve solução, porque eles conversaram ali, conversaram, só que o cara precisava ir embora e ele não teve como dizer tudo o que ele precisava dizer. E aí o que acontece é que os dois eles brigaram ali, o namorado dele falou que depois ligava pra ele pra contar o que tava acontecendo, só que ele embarca na balsa, ele dá um tchauzinho ali para o Dean não retorna esse tchauzinho ali dele, e aí o Dean ele descobre que essa barca ela virou e que algumas pessoas que estavam na barca morreram, e quando ele foi reconhecer o corpo, ele viu que o namorado dele tinha morrido. Então ele fica nesse arrependimento aí, porque ele não sabe se o amor que o menino tinha dado ali pra ele era real, ele não sabe se o que o cara sentiu ali por ele era real, e ele ficou naquele misto de que ele também estragou uma família, porque ele foi o amante ali dele, e que ele estragou o relacionamento que o namorado dele tinha com a esposa dele. E quando o Ian, ele aparece ali na vida do Dean, ele se sentindo meio que ele tivesse atrapalhado o relacionamento do Ian com o esposo ali dele, ele também fica, eu fui a causa de mais um estrago em outro relacionamento. E outra coisa também que ele fica no arrependimento de ele não ter impedido o namorado dele de entrar na balsa. E se o namorado dele tava indo para aquela cidade, ele tava indo ali por causa do Dean. E se o Dean não existisse ali na vida dele, talvez ele não tivesse morrido e ele estava ali nos dias atuais. Então o Dean, ele sente toda uma culpa pelo namorado dele ter morrido e também por ele meio que ter estragado ali o relacionamento de um outro casal. E como ele fica remoendo esse passado ali dele, ele não consegue viver a vida dele. E aí ele não consegue aproveitar e entrar em outros relacionamentos ali com outras pessoas. Ou seja, gente, todo mundo nessa série, a gente precisa pegar a mãozinha deles, fazer uma caravana e levar todo mundo pra terapia. Meu Deus do céu, gente, esse povo, todo mundo tem uma questão, todo mundo ali precisa conversar, todo mundo precisa de um psicólogo, gente. Vamos levar esse povo pra terapia. E aí, no outro dia, o Dean, ele vai até o banco do Alan pra ele ver se ele conseguiu o empréstimo. Quando ele chega lá, ele senta lá no banquinho e ele conversa com o Alan e o Alan diz, olha, eu acho melhor você procurar outro banco pra você conseguir o empréstimo. E o Dean pergunta pra ele, seria por causa da propriedade? Não deu certo a propriedade? Não foi aprovado? E o Alan, ele simplesmente responde pro Dean que não é isso. É que ele não consegue separar as coisas pessoais das coisas profissionais. Lembra que ele tinha falado pra gente que ele era muito profissional, civilizado, que ele não ia misturar coisa pessoal com coisa profissional? Acaba que ele misturou. Ele não consegue aprovar ali o empréstimo para o Dean, porque o que aconteceu ali na relação dele com o Ian, né? Então ele decide recomendar um outro banco para o Dean ele conseguir o empréstimo dele. E aí ele até coloca um cartãozinho assim em cima do envelope ali da escritura pro Dean para ele conseguir esse banco. Só que o Dean, ele não aceita a sugestão ali do Alan, ele pega o envelope e ele sai da sala dele. Quando o Dean, ele sai da sala do Alan, ele recebe uma ligação e essa ligação é do Guy Pá, chamando ele para comer alguma coisa ali com ele. E ele vai até a casa do Guy Pá. Quando eles chegam lá, eles começam a conversar e o Guy Pá, ele já tá meio ansioso ali, né? Porque vai ser quando ele meio que vai se declarar ali para o Dean. E aí o Guy Pá, ele serve ali a comida pro Dean. O Dean olha ali as fotos do pai do Guy Pá e ele fala que por mais que ele conviveu com o pai do Guy Pá há pouco tempo, ele sente como se ele fosse uma pessoa ali muito conhecida ali dele. E aí o Guy Pá, ele fala que a mãe dele também sente muitas saudades do pai dele, que ela sempre vive falando ali as questões dela com ele. E ele menciona ali o fato do pai dele ter dito pra ele ali de que a mãe dele correu muito atrás dele para o conquistar. E que ela corria, e aí os dois acabaram se casando e tendo um relacionamento ali. E aí o Guy Pá, ele pergunta ali pro Dean se ele acredita que se uma pessoa correr muito atrás da outra, ela vai conseguir conquistar aquela pessoa. E o Dean fala, olha, eu acho que sim, se as duas pessoas gostarem uma da outra. E aí o Guy Pá, ele pergunta pro Dean se ele pode ser essa pessoa ali pra ele. E o Dean responde pra ele, desculpa, não tem como. E obviamente o Guy Pá, ele fica muito triste ali, mas fica naquela situação constrangedora, gente, porque eles nem comeram. Pelo menos se ele tivesse comido antes, pra depois conversar, tava tudo melhor. Mas não,
eles começaram a conversar pra depois comer. E aí eles ficam ali comendo juntos, fica naquela situação constrangedora. O Dion, ele devolve a propriedade ali pro Gaipá, porque ele não quer se aproveitar ali do Gaipá, porque o Gaipá gosta dele. Ele não quer se aproveitar disso pra ele conseguir um empréstimo ali. E aí o Gaipá, ele fica ali meio que com lágrimas nos olhos e chorando. Ai, gente, é constrangedor essa cena. E eu fiquei com muita dó do Gaipá, porque, gente, ele gostava só do Dion e, tipo, coitado dele, gente. Coitado do menino. E aí, quando o Dion, ele chega no restaurante, o Leng tava conversando com o Gaipá no celular. E aí, o Gaipá falou ali toda a situação pro Leng, que o Dion tinha devolvido a escritura. Quando o Dion, ele chega ali, o Leng pergunta ali pra ele, por que você devolveu a escritura pra ele? E aí, o Dion, ele fala que ele não queria ser egoísta ali, porque ele não queria se aproveitar dos sentimentos ali do Gaipá. E aí o Leng fala, mas não é melhor às vezes você ser egoísta? Porque às vezes, quando a gente tá desesperado, a gente precisa ser egoísta com a gente mesmo. E aí o Dion fala, tudo bem, a gente está desesperado, a gente tá precisando de algo, tá ótimo a gente ser egoísta, mas a gente tem que manter também a nossa dignidade. E ele fala que ele vai pedir uma propriedade emprestada ali da irmã dele pra ele conseguir fazer o empréstimo. Então ele liga para a irmã dele, para a mãe do Liming, pra ele conseguir um terreno ali pra ele fazer o empréstimo e ele conseguir esse dinheiro. E aí à noite, o Dion, ele tá lá na casa dele, tá decorando a casa para o ano novo. O Wen chega ali, começa a ajudá-lo a decorar a casa. E o Dion fala que ele tá decorando a casa porque talvez melhore ali um pouco o ânimo dele, traga alguma coisa boa ali pra vida dele no próximo ano. E aí o Wen, ele vai lá, o ajuda. O Wen segura ali na cinturinha dele, né, pra ele não cair. E aí o Wen pergunta ali pra ele, você tá sentindo as faíscas? E o Dion fala, a gente já conversou sobre isso, né? O Wen, ele tá sendo super jogador ali com o Dion. Lembra da questão que o Gaipá falou ali com o Dion? Será que se a gente correr atrás de uma pessoa, aquela pessoa vai se apaixonar pela gente? O Wen, ele tá fazendo basicamente isso. Ele tá correndo muito atrás ali do Dion e uma hora isso vai colar, uma hora isso vai funcionar. E aí, depois que eles terminam ali de decorar a casa, o Dion vai lá, pega uma bebida, dá pro Wen beber. Eles bebem ali a bebida, que é aquela bebida que eles fazem sempre propaganda, e eles vão sentar ali no sofá. E o Wen, ele pede pra poder deitar ali no colo do Dion. E o Dion permite que ele deite ali no colo. E a gente vai vendo o Dion, ele meio que se aproximando ali do cabelo do Wen pra ele passar a mãozinha no cabelo dele. Só que ele tira a mão. Só que aí ele consegue se livrar dessas amarras e a gente vê ele se abrindo mais ali pro Wen e ele fica passando a mãozinha assim no cabelo dele. Gente, é muito legal, muito fofo e a gente vê ele se abrindo para o amor novamente. Aí no outro dia é ano novo e o Dion, ele acorda ali bem cedo, ele se arruma porque ele vai no templo pra fazer as oferendas dele. E aí quando o Wen, ele vê isso, ele pergunta ali pro Dion se ele pode ir junto. E o Dion fala que sim. Então os dois, eles vão no templo, eles fazem ali as oferendas dele. E o Dion, ele vai até o lugar ali onde que fica as placas das pessoas que morreram. Não sei, deve ser um cemitério, né? Ele vai ali visitar o lugar onde o ex-namorado dele está. Ele vai, limpa ali a placa, coloca uma florzinha nova e ele fala para o Wen que na vida nada é fácil, mas a morte é a coisa que vem mais fácil na vida da gente. E aí o Wen, ele fica falando assim, nossa, é verdade, né? Mas viver é muito mais difícil ainda. E aí o Wen, ele pergunta ali pro Dion se ele viu a esposa do namorado dele ali que morreu. E o Dion diz que não, porque como ele poderia entrar em contato com ela? Ele nem sabe nada sobre aquela mulher. E o Wen, ele ajuda o Dion a encontrar essa mulher através do Facebook ali do namorado dele que morreu. Então eles conseguem ali o endereço dessa mulher. E então eles vão até o lugar onde essa mulher está. Lá o Dion se encontra com ela, ele conversa com ela e ela explica sobre a relação dela ali com o ex-namorado dele. Ela fala que eles se conheceram desde a universidade e os pais deles eram muito próximos. Então eles acabaram ali meio que começando a namorar, porque é aquela coisa chinesa, né, gente? Os pais apresentam um filho pra outra pessoa. A gente viu isso em Big Dragon. Vocês lembram disso? Não sei. Vão lá assistir Big Dragon, que é maravilhoso, gosto muito e recomendo. E aí ela conta pro Dion que ela sabia dele e que quando ela descobriu ali sobre o Dion, ela pediu para o ex dela meio que se livrar ali do Dion,
pra ele terminar ali com o Dean. E ele pediu um tempo pra ela, pra ele resolver as coisas. E aí ela perguntou ali pro Dean se ele fosse ela, se ele faria isso. E ele fala pra ela que não, que na verdade ele meio que pediria pra ele escolher entre ele ou entre ela. E aí ela fala que ele é muito gentil, porque da parte dela ela foi meio que egoísta ali. Ela só falou assim, você vai me escolher e é isso. Ela não deu opção ali pra ele de ele escolher entre os dois. Mas aí ela fala que o ex deles ainda era muito mais egoísta, porque ele tinha 2 relacionamentos ali. E aí o Dean fala pra ela que ele nem sabia se o ex dele o amava de verdade. E ela fala que ela realmente acha que ele o amava. Mas se ela falasse ali pra ele que ele o ama e que ele não amava, não ia adiantar nada, porque ele não ia escutar ela. Mas ela só fala ali pro Dean que ela perdoou o ex ali dela, que ela não tem mais nada ali com ele, que ela não tem mais nenhuma questão ali com ele, porque ele já morreu mesmo, já se passaram vários anos, e a gente descobre que se passaram vários anos, por quê? Porque essa mulher, ela tem uma filha, e essa filha não é do relacionamento dela com o ex ali do Dean. Então se passaram muitos anos, porque essa filha, ela tá ali com uns 10 anos, não sei, ali na série, então essa criança já é bem mais velha ali, então a gente fica, nossa, se passaram muitos anos de verdade, e o Dean ainda tá remoendo isso ali no coração dele. Então com essa conversa que ele meio que tem ali com essa mulher, ele descobre que ele não foi a causa ali do término do relacionamento dos dois, ele não foi a causa de nada, que na verdade o safado ali era o ex dele, né, que encontrou um outro relacionamento ali, que ele não teve culpa de nada, e aí ele sente que a partir desse momento, ele pode meio que seguir com a vida dele. Eu não sei se é exatamente isso que eles quiseram passar ali na série, mas foi isso que eu senti. Se vocês sentiram alguma coisa nesse diálogo ali que o Dean teve com essa mulher, vocês podem comentar aqui nos comentários, mas foi basicamente isso que eu senti ali. E aí o Ian, quando ele tá conversando ali com o Dean, né, ele pergunta como o Dean está. O Dean fala que ele tá bem melhor, que agora ele pode seguir em frente. E aí ele agradece o Ian, e o Ian diz que ele é um funcionário multifuncional ali, porque ele ajuda o Dean em tudo. E ele ainda brinca ali com o Dean, fala que ele deve ser o funcionário do mês, porque ele é muito expert, ele é muito incrível ali para o Dean. E o Dean fala que os funcionários do mês serão primeiro o Ian, depois o Lang e depois o Li Ming. E quando ele fala isso, o Ian fala, uai, você tá me incluindo na sua família? E aí o Dean, ele fica meio, não sei, hein? E aí a gente já vê o Ian, ele sendo meio que jogador ali, sabe? Eu tô gostando muito, porque agora a gente vê ele se aproximando cada vez mais. Mas calma que depois, assim, gente, eu acho que as coisas vão começar a ficar um pouco mais frias. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, a gente vai pro momento ali do episódio, que é o momento que eu mais me emocionei, que é toda a relação ali do Li Ming e do Heart. O Li Ming, ele leva o Heart pra passar o ano novo na casa dele. E quando eles chegam lá, o Li Ming mostra ali a casa dele para o Heart. Muito fofo, muito maravilhoso. O Heart, ele fica muito feliz porque ele tá visitando a casa de um amigo ali dele. Quando ele chega lá, ele vê o Jimbo, ele vê o gatinho ali do Dean, e ele pega o gatinho no colo. E eu fico assim, gente, esses gatos de série, eles são todos calminhos, né? O meu gato, o Sirius, a gente não pode pegar ele no colo, que ele já faz... Ele é muito arisco. É muito difícil a gente brincar com o Sirius. O Sirius, ele não gosta que pega no colo. Ele não gosta que fica passando carinho, mas ele fica encostando na perna da gente. É muito incrível. Ele é muito independente. Ele não gosta que a gente vai até ele, mas ele gosta de vir até a gente. O Sirius não gosta de carinho. É incrível isso. E eu fico com desejo de ter uns gatinhos igual esses aí da série, que eles deixam você fazer carinho neles, deixam você brincar com eles. O Alfredo até que deixava, mas o Sirius, ele não deixa. E aí o Li Ming, ele escreve ali o nome do Jimbo no celular e ele manda para o Heart. E quando o Heart, ele lê, ele fala Jimbo. E o Li Ming, ele fica super feliz, porque pela primeira vez ele escutou a voz do Heart. E aí ele fica falando, fala de novo, eu amei ouvir você escutar. E aí o Heart fala ali o nome dele. E o Li Ming, ele começa a abraçar ali o Heart, começa a comemorar com ele. Gente, eu chorei muito, muito, muito mesmo nesse momento. Eu não sei como eu posso estar passando a minha empolgação pra vocês neste momento, sem vocês verem o meu react, sabe? Porque, sério, eu chorei muito, porque eu fiquei assim... Cara, que cena incrível, que cena maravilhosa. Nossa, foi muito emocionante. Eu chorei pra caramba vendo eles ali e foi sensacional. Então, depois dali, eles vão ver a contagem regressiva. Enquanto eles estão vendo a contagem regressiva ali, a gente vê o Dean e o Wen, eles chegando na casa deles ali no carro. E aí, o Dean, ele entra pra dentro de casa e o Wen volta pra ele pegar um carregador ali no carro dele e ele recebe uma ligação. Só que quando o Dean, ele entra na
casa dele, ele vê ali que o Hart e o Li Ming estão fazendo a contagem regressiva ali pro ano novo. Só que aí, na hora que acaba a contagem regressiva, os dois acabam meio que se beijando. E aí, quando o Jin, ele vê aquilo, ele fica super assustado, ele sai dali e quando ele vê o Wen ali fora, o Wen fala ali pra ele que o Alan sofreu um acidente e que eles precisam ir pro hospital. Vocês viram que essa sessão aí de desastre foram em poucos segundos, né? Foram vários desastres ali acontecendo. E a gente fica, eu acho que o Jin, ele vai aceitar super ali o sobrinho dele, porque o sobrinho dele é como ele. Mas calma, gente, daqui a pouco a gente vem pras prévias. E aí, quando o Wen, ele chega lá no hospital, ele vê o Alan deitado ali na cama, né, na maca. O Alan, ele acabou se acidentando. E aí, eles descobrem que o Alan, ele bebeu muito. E o Alan não é uma pessoa de beber. Então, por que ele bebeu muito? Por causa da relação ali dele com o Alan, né? Que a relação deles acabaram. E ele foi afogar as mágoas na bebida, foi dirigir, sofreu um acidente. E aí a enfermeira pergunta pra eles, qual de vocês aqui que vai cuidar dele? Porque o Gong também tava lá. O Gong que ligou ali para o Wen. E aí o Wen, ele vai falar pro Jin que é ele que vai cuidar ali do Alan. E o Jin fala, não, tá tudo bem, eu também faria a mesma coisa no seu lugar. Mas assim, a cara ali do Jin não é uma cara muito boa. E agora a gente vai ver o Wen, ele cuidando do Alan doente. E aí, gente, será o que vai acontecer? Será que o amor deles vai voltar? Ai, meu Deus do céu, tô com muito medo. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios. Semana que vem, a gente tem os episódios finais de Moonlight Chicken. E, meu Deus do céu, eu acho que vai ser uma loucura esses episódios. E aí, vem as prévias pra gente. Nas prévias, primeiramente, a gente tem a mãe do Li Ming, ela chegando na casa do Jin. E a mãe do Li Ming é a mesma mãe que a gente viu ali em My School President, é a mesma atriz. Eu amo essa atriz, adoro ela em My School President, só que a gente não vai gostar dela um pouco em Moonlight Chicken, porque a gente sabe que ela é um pouco homofóbica ali, né? E aí, gente, o que mais me pega é porque a gente sabe que o Jin, ele é gay. Só que aí, quando ele vai conversar com o Li Ming sobre essa situação, ele fala ali pra ele, eu vi você e o Hart se beijando, e agora você resolveu virar gay, porque você já nasceu pobre, e agora você também é gay. E eu fiquei assim, gente, ô Jin, você também é, mas Serena, você também é branca. Como ele tá reclamando ali do sobrinho dele, se o sobrinho dele também é a mesma coisa que ele? Então, tipo, meu querido, não tá fazendo sentido aqui, cadê a lógica? E aí eu fiquei muito puto nesse momento, eu fiquei muito nervoso, eu tô com muito medo do próximo episódio, porque eu não quero ver o Jin dessa forma, né, gente? Eu não quero ver ele usando esse argumento de preocupação ali com o sobrinho dele, porque ele sabe o quão difícil é você ser LGBTQIA+, na sociedade, e ele sabe que as pessoas nascem dessa forma, que as pessoas não se tornam dessa forma. Então eu quero muito, muito, muito mesmo ver como o Jin, ele vai lidar com essa situação e como o roteiro vai abordar isso pra gente. Olha, tem tudo pro roteiro cagar nessa parte. Eu espero muito que eles não atrapalhem isso, pelo amor de Deus. E a gente vê ali no pedacinho das prévias que a gente vai ver o Wen e o Jin, eles saindo ali juntos para um encontro. E aí, gente, assim, eu tô com muito medo do próximo episódio, porque a mãe do Li Ming, a gente sabe ali sobre a situação dela, que ela é uma mulher meio que homofóbica, pelo que a gente sabe, mas talvez ela pode surpreender a gente. Eu acredito que vá sim surpreender a gente. Eu tô muito ansioso pro próximo episódio, mas eu também tô com muito medo, porque pode ser neste momento que eles vão cagar totalmente o roteiro de Moonlight Chicken. Eu acho que não. Eu acho que a série, ela tá perfeita, que ela traz dramas ali do dia a dia pra gente de uma forma muito bonita, mas eu não vou colocar toda a minha expectativa para eu não me frustrar, porque eu não quero me frustrar no final. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Vou estar aqui, obviamente, fazendo vídeo pra vocês. E é isso. Esse foi o review de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito, muito mesmo empolgado com esse episódio. Eu achei que foi um episódio muito incrível. Só ali o final que eu fiquei assim, meu Deus do céu. E agora? Eu não achava que o Li Ming e o Hart, eles seriam um casal. Eu não achava de forma alguma. Eu pensava que seria só uma amizade ali entre os dois. Fiquei muito feliz que a série resolveu abordar ali o amor adolescente também. Acho que vai ser sensacional. E eu queria muito ter visto o First Call também eles ficando junto. Mas esses aí eu acho que não vai rolar, gente. Esses aí não tem como. Mas é isso. Comente aí embaixo todas as opiniões de vocês. O que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio, porque eu quero saber a opinião de vocês. Não saia desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro aqui do canal por apenas só R$ 7,99. Por apenas R$ 7,99 você vê os meus reacts aí dos meus BLs que eu assisto. Tem uns reacts aí de Moonlight Chicken pra você ver eu chorando muito, muito mesmo assistindo essa série. Então seja membro aqui do
do canal, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já tá enorme, não quero que ele passe de 1 hora, porque assim, já deu 55 minutos. E se eu ficar falando aqui mais, ele vai passar sim de 1 hora. E eu não quero que ele passe mais de 1 hora. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!